Eu salvo a amada igreja, a nação de glória da paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque o Senhor proporcionou essa riquíssima oportunidade. Eu estou ligado desde o momento que eu cheguei aqui. Eu preparei a palavra e aí veio a palavra. 3 palavras, aleluia. A fé, aleluia. O Espírito Santo e não desista. Mas eu convido a amada igreja para abrir nossas Bíblias, louvado e agradecido, no livro 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Versículo 7 e versículo 8. E após nós lermos isso aí, nós vamos para Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas com calma. Aleluia. A palavra de Deus, eu quero dizer que eu pedi ao meu pastor para me dar a oportunidade, porque eu não estou enxergando nada. Eu só consigo ler com A lupa. a lupa. Lá do quadro do Senhor, na televisão. Estou? Lá na televisão. Quer ver? Dá não, fica embaixado. Longe, mais aqui. Mas eu creio que não vai precisar não. Eu creio que não vai precisar. Aleluia. A palavra diz, a manifestação do Espírito Santo, ou seja, quando se trata de música é o Espírito Santo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um é dado, aleluia, pelo Espírito, a palavra, ou seja, sabedoria. Aleluia. Mas agora nós vamos para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. E a palavra que diz assim, 2 Timóteo, Glória a Deus. glória a Deus. Capítulo 4, tá? 2 Timóteo, capítulo 4. Que diz assim, mas tu se sofre tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Agora vamos dar mais um passo, em Efésios 4. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11. Aí eu gostaria de falar o que for necessário. Efésios capítulo 4, versículo 11. Que o apóstolo Paulo diz assim, porque ele deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, e outro para pastor, e outro para doutor, ser doutor da lei. A igreja poder tomar o vosso Aleluia. toda semana, 3, 4 vezes. E eu falei, Senhor, a minha fé não deixa de desfalecer não. E aí Deus deu a vitória. Mas aí quando sai de dia, e Deus trabalha como Ele quer. Achei um celular de 7 mil reais. Levei, mostrei a ela, e o celular não tem 5 meses de comprado. Aí eu falei, vou ligar, mas bloqueado. Aí eu me coloquei no meu lugar, e eu disse assim, meu Deus, os dados, como é que está essa pessoa preta? Mas eu consegui abrir a foto, era uma mulher. Aí eu falei, eu vou evangelizar e compro o seu remédio. Peguei a outra Bíblia, peguei os completos. Aí encontrei uma irmã que cuida da irmã Aparecida. E vou mais na frente, encontro o Denilson. Eu falei, brinquei com ele, tu quer um panfleto também? Aí ele riu. Aleluia, eu não vou sair do foco não, como é que se trabalha? Aí encontrou outra irmã daqui. Aí fui. Eu confesso que eu cheguei no banco, cortado.
Falei, Deus, vem como eu levar o remédio, vem como eu levar alguma coisa. Dá graça. Vou usar a minha fé. Aleluia. Fui para casa. Aí o telefone toca. O telefone que eu tinha achado. E a mulher, essa moça vem para entrar, não. Deixa eu entregar pessoalmente. De repente Deus quer fazer uma obra com ela. Nós temos que ter pensamento positivo. Deus não causa nada se não tem um propósito. É verdade. Oh, mas eu vou entregar não, só quando eu chegar. Aí eu recebi aquele telefonema mal criado. Ei, você que está com o meu telefone aí, falei, calma, muita calma. Você pode me ouvir? Você está nervoso. Meu nome é Severino Felipe Calado, moro na Avenida Sarapuí 281. O telefone se encontra aqui na minha residência. Ah, o telefone da minha mulher, porque ninguém atende. Um dia, quando eu estava aqui, ele tocou, ninguém atendeu. Aí veio a mulher e ele. Ah, ganhei uma família para Cristo Jesus. Aleluia! Ele, o que eu faço para te recompensar? O que eu faço? O que eu faço? Eu falei assim, irmão, Deus trabalha com você. Aleluia! Aleluia! Mas vamos entrar na mensagem. Aleluia, Jesus. Eu sei que tem muitos aqui que não viu qual o propósito de Deus na minha vida. Mas eu estou consciente. Aleluia. Eu vou só trazer um trechinho de entrar na mensagem, porque que a irmã ouviu esse ano. Em Lucas 24, aleluia, versículo 17, muitos podem acompanhar. Vinham os discípulos, aleluia, após saber da morte de Jesus, eles desfaleceram. E ele vinha triste, quase desistindo, caminho de Emaús. E Jesus apareceu a eles dois, e eles vinham falando um com o outro. Aí Jesus disse assim: que palavras são estas? Caminhando, falais um com o outro. E no versículo, e ele, para terminar, diz: por que estás triste? Por que estás triste? E no versículo 18, respondeu um cujo nome, Cleopas, disse: és tu? Aleluia! Aleluia, Jesus. Meu Deus. És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que têm sucedido nesse dia? Aleluia! Porque ele estava aflito, triste, turbado, aleluia! Porque ele esperava a redenção de Jesus, aleluia! E a esperança de Israel era Jesus, por isso que ele desistiu, foi para casa, para Emaús, mas o Senhor, quando chama, ele garante e dá a vitória, ele vai buscar para cumprir a obra que ele chamou, ele garante a obra. Aleluia. Glória. Agora que eu fico feliz, ele estava triste, já estava desistindo, mas o Senhor não desiste de mim nem de você. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Agora, sobre a fé, vou entrar na mensagem. Aleluia. Aleluia! Em João, o Evangelho de João, Jesus, Caná da Galileia, ou seja, estava lá um casamento marcado. A mãe de Jesus estava lá. Sobre a fé. A mãe de Jesus estava lá. E Jesus foi convidado com os seus discípulos. Mas agora, o vinho acaba e a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Mas Jesus disse: que tenha eu contigo, mulher. Aleluia! Se nós não entendermos a palavra pesada, a palavra dura. Aleluia! Aleluia. Mas só que tem um porém.
Meu Deus, Glória a Deus. o que é que eu vejo com isso? Eu vou entrar na mensagem e vou explicar o porquê disso. Porque ele disse, não é chegada a minha hora. Então vou entrar na mensagem sobre os discípulos. Servente, serviçal, diácono, aleluia, sobre a função do presbítero, sobre a função do apóstolo, sobre a função do profeta, sobre a função do evangelista, sobre a função do pastor e sobre a função do doutor. Eita glória! Glória a Deus. Agora que me chama a atenção, que ele disse, não é me chegada a hora. Sabe o que eu vejo? Quando ele mandou encher as 6 talhas, aquelas talhas ali eram um compromisso com o judeu. 6 talhas de pedra. Mas por que 6? Porque o 7 é o Senhor, é a perfeição, estava na festa que não pode faltar, é o mestre. Aleluia! Glória a Deus. Os discípulos estavam ali, mas que coisa linda! Que a fé em Hebreus diz assim, olha, a fé é o fim do fundamento das coisas que não vê, mas que espera. Mas os mestres, ou seja, o mestre estava, os discípulos, só que ele viu, aleluia, não tinha que esperar, ele já estava vendo ali o milagre acontecer que o mestre fez. A diferença, o fim do fundamento das coisas que nós esperamos, que nós não vemos, mas eles viram ali o milagre acontecer. Ele não precisava esperar, porque o dono do milagre estava ali. Aleluia! Os discípulos, que eram os empregados. Agora vamos entender. Aleluia. Mas eu gostaria de falar sobre os 9. Eita, 9 dons? Sim. Sim, se é uma aula de ensinamento, nós vamos aprender. Aleluia, o autor, consumador, é o Espírito Santo. E aí eu preocupado, aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia a Deus. Aleluia. Tem esse louvor, fé, aleluia, não desista, e Espírito Santo. Olha, não tem. Pensei agora que está no meu canto aqui. Então vamos lá. Então tem o texto, o contexto e o pretexto para não virar heresia. Heresia deixa dúvida. O texto, seu contexto, aleluia. Pretexto, traz heresia. Heresia deixa dúvida. Nós temos que explicar o que significa. Isso é uma aula? Aleluia. Hoje, nesta noite, nós vamos aprender uma coisa linda. O que me chama a atenção, nós vamos entender agora que Atos dos Apóstolos vai cair nessa leitura aqui. Romano 8 vai cair nessa leitura. Por que Romano 8? Aleluia. Diz que agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos falando do Espírito. Aí ele diz, por quê? Da lei do Espírito de vida, versículo 2. Por quê? Da lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Mas no versículo, aleluia, 16, vamos entender o que significa o Espírito maiúsculo e o Espírito minúsculo. Capítulo 8, versículo 16, diz assim, mas o mesmo Espírito testifica, que é o Espírito maiúsculo, testifica
estão em Cristo Jesus. E aqueles que andam na carne. Agora, o que anda no Espírito, sim, aí é um Espírito maiúsculo. Aí quer dizer, está fazendo a vontade do Senhor, anda ligado com Cristo. Então não tem como pecar. Porque quem tem temor a Deus, honra a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então, estão falando da presença do Espírito maiúsculo e o Espírito minúsculo. A diferença. Mas agora vamos falar, entrar no Espírito. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que lemos. Aleluia. Glória a Deus. Como é que eu posso entrar nos 9 dons? Porque pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Aleluia. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Vai contando os dons. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ou seja, aleluia, um dom de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, aleluia, que coisa linda. Agora, pelo mesmo Espírito, ou seja, os dons de operação de maravilhas. Eita glória! Glória. Tem um pouco de paciência comigo. Aleluia! E o outro, pelo mesmo Espírito, a profecia. Aleluia! E o outro, pelo mesmo Espírito, eu só vou contando. Se eu passar uma frente de um, me perdoa, eu tenho que falar a palavra. E o outro, pelo mesmo Espírito, olha só, meu irmão. Aleluia. Você quer saber o quê? O dom de discernir os espíritos. Aleluia. E o outro, pelo mesmo Espírito, aleluia, você vai entender agora, o mais precioso, aleluia, ou seja, com as que diz assim, ó, de língua, Variedade de Deus. que é a variedade, um falar, outro falar bem, mas a variedade de língua, e o outro interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito. Glória. Ela opera nessa todas as coisas. Aleluia. Olha, se ele opera em todas as coisas, Glória a Deus. aleluia. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas. Olha só. Ele separando. Aleluia. Glória a Deus. Separando gradualmente. Cada um como ele quer. Glória. Aleluia. É como ele quer. Então seus dons para todos. Agora vamos entender agora. Olha o que eu falei. Você nunca vai ler na Bíblia ver os discípulos fazendo milagre nem prodígio. Eles passaram por vergonha. Aleluia. 7,16 de Mateus diz que ali tinha um jovem, um lunático. E ali, aquele homem entregou na mão todos os seus discípulos. E ali eles passaram vergonha, estava fariseu, estava muitos ali, eles foram envergonhados. E aquele homem chegou, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu filho é na qual queima no fogo, é na água, ele espuma, ele assim. Imagina que vergonha. E aqueles discípulos passaram vergonha. Aleluia! Não puderam expulsar o demônio, o espírito que estava naquele jovem. Então, olha, outra coisa. Por que João e Tiago, ele disse assim: Senhor, proibimos um homem que estava
que é por nós não pode ser contra nós. E o Senhor Jesus disse, não, ele disse que não nos segue. Eles tentavam fazer algo, mas não dava certo. Agora ele disse, não proíba, porque aquele que é por nós não pode ser contra nós. Jesus disse, outra vez ele foi envergonhado. Aleluia! Aí outra vez, aleluia, aqueles discípulos passaram mal vexame. Ele disse, Senhor, queres? Ele foi, sabe para onde? Ia Jesus com ele a Samaria, aleluia, e ali eles não aceitaram o mestre. Ele disse, mestre, queres que mandamos descer fogo do céu para consumir? E o Senhor falou que ele não sabia qual era o Espírito que falava. Eles tentaram fazer uma coisa, mas não dava certo. Sabe por quê? Porque não chegou a hora. Eles passaram 3 anos, aproximadamente 5 meses e poucos dias com o mestre, mas se eles não fizeram sinais, nem maravilha e nem milagre, eles não tinham nenhum dom desse que eu falei. Eles não tinham 9 dons, eles não tinham nenhum. Eles estavam no espírito minúsculo. Por que você fala espírito minúsculo? Eclesiastes 12:7. Aleluia. O pó voltará à terra. Aleluia. De onde que era? E o espírito voltará a Deus que lhe deu. Ele estava no espírito como nós estamos, no espírito minúsculo. Aleluia! Então por isso que ele não podia operar a maravilha até a primeira ordem do mestre, porque a nossa é a segunda, mas a primeira é do mestre. Ele tinha que aguardar a ordem do mestre. Aleluia! Eu fiquei pálido quando eu comecei a passear na Bíblia, que eu vi que os discípulos não fizeram milagre, nem prodígio, nem maravilha, estando com o autor consumador da nossa fé e da fé dele, mas ele não conseguiu fazer milagre. Chegou no Gadareno, o mestre ensinando como é que expulsava, aleluia. Quando fazia milagre, eles viam, o cego ele viu, tudo eles viu, mas não vi êxito. Agora vai ficar estreito. Por quê? Aquele que quase desistiu que ninguém mal também era discípulo. Agora, o mestre, aleluia, é posto no túmulo de Zé da Arimateia. As mulheres de madrugada, mulheres corajosas. É por isso que há 70% das mulheres na casa do Senhor e 30% homem. Qual mulher corajosa? Foram buscar o mestre de madrugada. Aleluia! Encontraram o sepulcro aberto e o anjo diz: quem procura o vivo entre os mortos? Aleluia! Oh, mulher corajosa! Tem mulher que nem de dia ela vai, imagina, de madrugada no sepulcro. Tem que tirar o chapéu, aleluia, vai ter que tomar prestar, mulheres. Aleluia! Ainda tem gente. É verdade. É isso a mulher pregar. Aleluia, meu irmão, não critique. Deixa a mulher fazer a obra. Eu só quero falar uma coisa: o Espírito Santo é macho, é fêmea. Me responda, aí você pode falar se ela pode ou não. Aleluia! Estou falando que está vindo no meu coração. A boca confessa que o coração está cheio. Aleluia! Agora me chama a atenção, vamos lá. O mestre agora ensina ele. Manda ela dizer para eles para Jerusalém. Aleluia! Mas Pedro vai ver com seus próprios olhos. E João encontra só lá no sepulcro o lençol. Agora ele acredita, vem em memória que ele tinha falado que é necessário o Filho do Homem ser entregue na mão do homem, mas no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Agora eles vão tudo para Jerusalém, porque o Senhor disse: eis que eu vou para o Pai, enviarei a promessa do meu Pai, mas ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto
Agora é que eles vão receber, porque ele não tinha poder de fazer nada. Aí depois eu vou dar uma pausa, vou explicar qual o significado disso. Aleluia. Pai, e a Bíblia diz que era aproximadamente, Jesus partiu para a glória. E ele me deu uma promessa, não ficaria órfão. Ele enviaria o Consolador para quando ele, ou seja, onde nós estivermos, também está conosco. Aleluia! Mas ele ficar em Jerusalém. E a Bíblia diz que aproximadamente era 500 almas, mas só ficaram 120. Aleluia! E ali desceu o Pentecostes, e se você quer aprender sobre disciplina, doutrina, aleluia, é 1 Timóteo capítulo 3 e Atos dos Apóstolos para ser revestido de poder, aleluia! Aí nós vamos aprender ser serviçal, servente, é um diácono, servir, aleluia! Eu lembro que eu estava numa igreja, não era nem obreiro ainda, mas recebi uma disciplina de um pastor de história, estava naquele banheirinho lá. Seja adulto, aquela portinha de madeira, telhado, entrar mais água dentro que fora. Mas quando entrar uma criança, era um banheiro para homem e mulher. Mas quando entrar mulher e criança, eu na portaria, eu já combinava com o outro, falava, fica aí. Foi uma criança no banheiro, já pegava água no balde, já deixava o balde lá e enchia. Mas como eu estava voltando aquele dia, no culto, aleluia, o obreiro falava assim, eu fico na porta, mas não vou lá não, que pegou lá dentro. Eu falei, não, irmão, você está trabalhando para o Senhor, não é para o homem não. Então eu aprendi a ser raiz. Eu comecei da escada de baixo para cima, não é de cima para baixo. Deus. Aleluia! Aí levei 3 anos, obreiro. Depois de 3 anos, mais 5 anos para ser diácono. E depois de diácono, levei 8 anos para ser um presbítero. E depois de presbítero, eu estou com 11 anos como evangelista, mas isso não tira o mérito de eu sou obreiro. Aleluia! Aleluia! E eu lembro que a maior provação que eu passei na minha vida, eu prometi ao Senhor quando pegasse no microfone o instrumento dele, porque eu aprendi qualquer coisa. Instrumento traz para a casa do Senhor, não importa o valor, o tamanho, é apresentado e consagrado ao Senhor. Nós temos que ter reverência quando pegar esse instrumento, falar para a honra e glória do Senhor, não para a honra e glória do homem, e nós temos que ter reverência os instrumentos da casa de Deus. Agora, vamos entender. Eita, acho que meia-noite eu acabo. Aleluia. Glória a Deus. Pode me bater de capinchar aqui que vassoura é pouco. Aleluia. Meu Deus do céu. Ei, eu estava aqui nesse banco. Eu estava aqui nesse banco e o Senhor falou uma parábola. Quando chegar em casa, tu fala para o teu filho. Eu falei, Senhor, meu filho separou da mulher, a mulher botou ele testando, deixou a casa lá, não quer terminar outra. Eu dei lá, fiz tudo que eu pude, dar meu alcance. E agora, Senhor? Aí ele levou 1, 2, 3, eu cheguei, olha só, a minha casa, estou falando de voltado, quero conversar na frente, a minha casa apresentou 1, 2, mais uma não, mas eu estou vendo, o kitnet que era a minha renda, entrou em depressão, falei, vou comer meu filho, veio. Outra casa que eu tinha, que eu tenho outra casa, minha neta não era de mulher obstétrica, mas entendeu, abri mão da minha renda, dos meus 2 kitnets, dei para ela também. Fiquei, só Jesus. Aí agora eu vejo ele levando uma, levando outra. Aí chegou, me apresentou na casa, levou outra, isso aqui vai ser minha futura. Nós oramos, e foi benção. Aí eu não sabia. Aí sexta-feira eu estava sentado aqui, o Senhor falou, esta parábola, tu entrega para o teu filho. Eu falei, Senhor. Amém. Cheguei em casa,
Esperei no outro dia, por isso senta aí. Perto da mãe. Tá vendo? Tua mãe está doente aí, se ela passar a mão, tu não vem aqui. O negócio tem o celular, aí a mensagem e tudo, esquece isso. Olha, vou falar uma palavra, tu vai ouvir. Olha, veio, assim que deu. Veio um homem naquela rua e tinha 2 casas vendendo. Isso é com direção do Espírito Santo. Aqui nesse banco, veio um homem à procura de uma casa naquela rua. Estava um homem sentado na frente de uma e a outra casa muito bonita. Ele disse: boa tarde, ou bom dia ou boa noite, não importa. Você sabe dizer que esse lugar aqui tem paz? Por quê? Eu estou procurando uma casa para comprar num lugar que tem paz. Aquele homem muito sábio, homem de Deus, disse: olha só, primeiramente nós temos que ter paz no interior. Quando nós temos paz no interior, tudo flui exterior. É porque eu estou procurando aquela casa, é bonita, né? Aí ele disse: isso daí é assim? Qual o conselho que o senhor me dá? Ele disse: vai lá perguntar qual o preço aqui na casa. Ele foi olhar aquela casa muito linda aquela casa. Aí ele chegou a bater palma, entendeu? Quando entrou na casa, a casa toda caída, toda rachada, tudo, só tinha boniteza por fora. Ele voltou para o outro primeiro. Você está vendo a casa mesmo? Mas ele não dava nada porque ela era toda feia por fora. Toda ridícula por fora. Aí, não custa nada olhar, né? É assim que desfaz, você vai entender o mistério. Não custa nada olhar. Quando ele lá para dentro, a casa brinca. Que coisa linda. Aí ele disse: quanto que é a casa? Ele disse: então, a casa é minha. Quase a metade da outra. Aí ele falou: pai, o que você quer dizer com isso? Isso é você. Você com 46 anos, só quer garotinha nova. E não tem dado sorte com nenhuma. Porque você olha a aparência, exterior por fora. Pegue o Senhor, o celebita da casa do Senhor, deixou de louvar o Senhor, casa de celular, vem menino de Friburgo, vem tal canto se encontrar, porque só quer aparência. Então o Senhor diz: procure, espere no Senhor, que o Senhor vai dar bonita por dentro e bonita por fora. Aleluia. Ele começou a chorar. E eu não quero mais nenhuma mulher aqui. A casa do céu do Senhor não é lugar de prostituição, não. É lugar de bênção. Eu oro por você, mas você também fazer a sua parte. Então a correção tem que começar em casa, meus irmãos. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Eu falo: Senhor, quando estiver sendo pedra de tropeço, me tira logo hoje, nem amanhã não, porque eu não vou conseguir carregar um saco de cimento daqui quando eu tiver com 80 anos. Então me leva logo hoje. Aleluia, eu não vou ter que ir, mas prepara para me encontrar contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora vamos entender. Eu tenho 22 minutos. Por aí assim. Vamos lá. Agora é uma mensagem. Falei os dons do Espírito. Então quando fala, porque a um é dada a palavra da sabedoria. Você vai entender que homem nenhum vai ter mais sabedoria. Eu vou falar 1 Reis capítulo 4. Eita glória. E 1 Reis capítulo 3. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar a partir do versículo 9. O versículo 9, 1 Reis, Salomão diz: a teu servo, após teu servo, dá um coração sábio e entendido para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porventura, quem poderá julgar esse teu tão grande povo? E estas palavras foi bom aos olhos do Senhor. E o Senhor disse: Salomão, como tu não pediste? Aleluia! Aleluia. Mas pediste sabedoria. Não pediste para tirar a vida, olha só, não pediste ouro, ou seja, riqueza. E não pediste para tirar a vida do teu inimigo. Mas pediste sabedoria, ou seja, entendimento para julgar juízos, farei segundo as tuas palavras. Aleluia! Nem antes, tão igual vai ter homem como o teu rei na terra. Aí o versículo 4, olha o que Deus faz, no capítulo 4. Aleluia! Meu Deus, que coisa linda! Aleluia. Versículo 29 e versículo 32.
capítulo 4, olha. E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Ninguém pode contar de um punhado de areia. Imagine a areia que está na praia. Que Deus tremendo é esse? Aleluia. E no versículo, aleluia, 32, ou é 29, acho que é 29, me perdoe. Diz assim, é fácil de achar. E disse Salomão 3.000 provérbios. E os seus cantos foram 1.005 cânticos. A pessoa não pode cantar um louvor e acha que é cantor. E Salomão, aleluia, 1.005 cânticos que não era cantor. Aleluia! Muito se engrandece, aleluia! Quem é grande é nosso Deus. É Ele que é bom. Glória. Eita glória! Meu Deus! Glória. Eu vou deixar Timóteo por último. Eu vou deixar Timóteo por último. Meu Deus! Ei, papai querido! Aleluia. Agora, vamos para Efésios? Vamos para Efésios, vamos. Você vai entender qual é o talento. Primeiro que Efésios 6 diz: ordenais, irmão meu, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Isso aí está em Efésios 6. Então, para chegar um episcopado tem que fazer isso. Ordenais, irmão, fortalecei no Senhor na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. Mas agora, Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Eita glória! Ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para doutor da lei. Vamos entender. Sabe quem que eu vejo mais sofredor é, meu pastor? Me perdoe. Continue nessa posição. É o pastor. Glória. O apóstolo, ele chega nesse campo aqui, ele já, aleluia, observa, começa a evangelizar, ele tem uma visão de um obreiro bom, prepara aquele barraquinho, depois de um ano ele volta, vai abrir outra igreja no outro canto, mas ele volta para conferir como é que está dando continuidade à obra, se o obreiro está aprovado. Por isso que diz Timóteo, aleluia, que o Timóteo vive, ora, numa grande casa, não somente a base de ouro e de prata, mas também de madeira, de pau, ou seja, também de barro. Ó, uns para honra, outros porém para desonra. Só se alguém se purificar dessas coisas, aleluia, ser idôneo para a honra, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, numa igreja ou numa casa, nem todo brilha como ouro e nem todo brilha como prata, mas eu prefiro ser um vaso de barro. Glória. Aleluia! Porque se eu quebrar o olho, ele faz de novo. Aleluia! Aleluia. Eu parei, Senhor, quando eu pregar a tua palavra, eu não quero celular, admiro muito, não quero esboço. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora ele diz assim. Então, esse é o trabalho do apóstolo. Visão diária, campo, territoriais, viajar, abrir igreja. Um apóstolo nunca ele vai ficar, ó. Aleluia! Agora, vamos lá. Profeta. Você pode abrir. Diz que os profetas outros pois vão. Eu não concordo. Ou seja, nascido de mulher, mais justo. Hoje sim. Mas tem uma coisa. 1 Coríntios 21, capítulo 21, a partir do versículo 11. Estava nós ali em Cesareia, na casa de Felipe, orando, e chegou um profeta com o nome Agabo, pegou a cinta de Paulo e disse assim, ao trabalho do profeta, pegou a cinta de Paulo, puxou, amarrou
coisa, eu estou ligado, eu estou pronto a ser ligado no teu irmão, mas também a morrer pelo amor de Jesus Cristo. Isso é que é a fidelidade, meu amigo. Aleluia! Isso é uma palavra de encorajamento. Ninguém pode atrapalhar a tua ligação com o teu Deus que te serve. Aleluia! Que coisa linda! Glória a Deus. É bom que eu estou descansando a vida, não fica passando. Aleluia! Oh, aleluia! Agora vem uma coisa. Esse é o trabalho do profeta e evangelista. O evangelista, ele não pode ficar parado. O negócio dele é rua. Eu quero te dizer uma coisa. O carnaval vai vir aí. Olha o que aconteceu, filho de desobediência. Sabe o que é que diz em Provérbios 1? É que vem, eu tenho que falar. Provérbios 1, versículo 8. Aleluia. E diz assim: filho, aleluia, honra a instrução de teu pai e não deixa a doutrina da tua mãe. Olha que coisa linda. Eu falei para meus filhos, aconteceu algo. Foi falta de aviso? Não. Eita glória. Aleluia. No carnaval, olha o trabalho do evangelista. Falei, não vou ficar em casa no carnaval. Deus não chamou comigo. Peguei os comprei, peguei na rua Leandro aí da praça, que está lá na prefeitura. Eu fui nos bares por 7h30 da noite. Só Jesus na minha frente e eu. Aleluia. Jesus te ama. Está aqui, está aqui. Eu trabalhava com comprei de 5 igrejas. Por quê? Por que se faz isso, irmão? Faço porque a Bíblia diz que o próprio Deus tirará um povo do meio de um povo e fará o seu povo para que adorem em espírito e verdade. Aí Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Agora eu vou entregando a um e a outro. É isso, meu irmão. Tá, você tem que estar preparado. Pronto, tá, pega o confeito, amarra e entrega outro. Aleluia! Esse é o trabalho do evangelista. Aí lá vai ele, aleluia. Jesus vai vir um homem lá com cigarro. Eu falei, irmão, entreguei aqui, aquele eu vou fazer acepção. Deus não faz acepção de pessoa. Aí eu falo, não, mas com Deus. Eu falei, esse eu tenho que ir. Aleluia. Não desafiar, mas com direção de Deus. Amém. Cheguei lá, já sei como foi. Sai para lá, isso aí. Aí, perto do bar do Siri, vamos ter um depósito de vida. Mas Jesus te ama comigo, tá? Que Deus te abençoe e te dê uma oportunidade. Deus, Jesus não é como um homem, não. Eu já falei, não fala desse nome, mas ele te ama. Ah, se manifestou na hora, aleluia. E ficou todo mundo olhando, Deus deu a vitória ali. Ele saiu, se estava com legião, também não insisti muito não. Porque aí quando eu sei que está com legião, eu belisco. E o espírito do demônio não sente dor. Essa é uma escola, hein? Se você tem dúvida, vai lá e belisca. Se não está num demônio, ele está machucando, irmão. Mas se está com demônio, ele não se pode curar ele. Pode machucar que ele não sente nada. Esse é o trabalho, estou dando de graça de Deus e não de graça. Glória! Aleluia! Aí eu vou seguindo em frente, aí uma família falou, irmão, vem olha aqui. Minha casa está bagunçada, minha casa, ó, eu vi aquele lance lá, aquele ali, ó. Meu marido pagou para fazer um trabalho, acho que o trabalho voltou para a gente. Eu falei, mas Jesus disse faz o trabalho do crente. Oramos lá e deu vitória. Fui até a praça, evangelizei na praça. Quase 1h da manhã, quem me encontra? Pastor Luciano. Quem me encontra outro pastor Edson. Eu estava lá no altar do Gabriel Jardim quase 1h. E aí vinha chove, eu pregava com o jovem. E ali cheguei quase 1h de madrugada em casa. E foi benção. Eu fui falar para meus filhos, não vai não, que a praça está agitada. No outro dia eles foram. Aí eu estou em casa, chegou a notícia, ei, meu filho está com mais de... vai levar uns 30 pontos na cabeça, cortaram de garrafa, o outro está com os braços. Vai lá, eu falei, não, eu orei. Deixa que o mundo ensina. Você não trouxe uma notícia? Você está em Boa Maia? Aqui, ó. Aleluia. Joab mandou entregar o recado e passou na frente de Gaiato, então volta lá
e fala para ele que o mais forte leva o mais fraco. Aí ele foi para a posse, numa moto. Ai, tomaram o ponto, chegaram todo embaixado, bonito, não deu a você. É você que eu não tenho. Então você tem que começar em casa. Porque se você não for na rua, você não sabe o movimento. Aleluia, não foi avisado? Aleluia! Então disse que era mais de 30 em cima dele. Então Deus deu escala para ele saber. Aí hoje ele não vai dar carnaval, não bebe cerveja, não bebe mais nada, aleluia. Só água, quer dizer, já entrou o temor de Deus. Aleluia. Mas eu fiz minha obra de evangelista. Aleluia. Eu não paro, não paro. Eu não preciso. Aleluia. Então eu falei de evangelista, aleluia. Agora, vamos falar do pastor. Pode pular. Pode pular? Não, vou falar. Vocês vão entender qual é a obra do pastor. Olha, sai o apóstolo, ele já está andando. Sai o profeta, Aleluia. sai o evangelista, sai o doutor, mas o pastor fica. Aleluia. Ele não tem liberdade. Isso. Olha aí. E ainda tem uma responsabilidade. Se eu morrer, qualquer um de nós morrer, naquele grande dia ele vai ter que prestar conta com o Senhor pelas nossas vidas. Olha a responsabilidade que vem sobre o pastor. E ainda, aí eu estou com isso, eu estou com aquilo, tudo chega nele. Então, se nós podemos minimizar, poder fazer faça para não sobrecarregar o pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fui bem? Agora o doutor. Fala mais do pastor. Fala mais, pastor? Aleluia. Agora vem o doutor. Um doutor, ou seja, um advogado, ou seja, o administrador, o papel da igreja, os documentos, uma causa que acontece na igreja, ele resolve no lugar do pastor. Com autorização do pastor, ele é o líder, ele é o cabeça da igreja, porque o cabeça principal é Cristo. Aleluia. É ele que chamou e quando ele chama, ele garante. Aleluia. Aleluia. Então todos têm posição na casa do Senhor. Mas irmão, tu não falou do presbítero? Sim. Tiago 5,14, quem pode acompanhar aí? A função do presbítero. Se tem alguém que for doente, chame os presbíteros, não é no coral, no singular, mas é no coral. Se tem alguém que for doente, chame os presbíteros. E ele, orar de mão e ungir com azeite, curarão. Aleluia. Levantará o doente, curará o doente. Aleluia. Está vendo como é que tem espaço para todo mundo? É, Eita glória! Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo. Agora, vamos entender. Vou puxar um pouquinho rápido. Esse versículo que diz assim, ó. E os mesmos, para discernir os pensamentos, quando nós vemos aqui nos dons. Se nós não pedir, vai dar ruim. Porque para decidir os espíritos, minúsculo. Então Paulo, em Atos dos Apóstolos 16, Paulo diz: indo nós a oração, nos surgiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro ao seu Senhor, e esta seguindo a Paulo e a nós por muitos dias, mas ela dizia assim: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ali não é espírito de Deus, não, é espírito de Satanás. Mas Paulo repreendeu no nome do Senhor, porque ele tinha discernimento de espírito. Aleluia. Nem tudo que brilha é ouro. Aleluia. Então Paulo, ele poderia escrever que ele tinha esse discernimento. Agora, língua, variedade de língua. Tem um que fala Deus amor, tem outro que fala Deus, muita variedade de língua. E o outro intérprete de língua. Eu pedi o Senhor, mas até hoje o Senhor não me deu não. A repente ele me deu, mas eu não soube como administrar.
mas só o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Aleluia. Glória. Separando, levando cada um para o que for útil. Só Ele quem sabe quem é útil para a obra dele. Aleluia. Só Ele, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, como o irmão falou, irmão Antônio. Só Ele tem esse poder. Então, irmão, Glória a Deus. nesta noite aqui, Obrigado. eu não vou passar mais para o sinal vermelho. Nós temos que respeitar. Tá? Que Deus possa abençoar cada um que alugou seu ouvido para ouvir. Aleluia, o irmão Severino, lá na internet da presença. Glória a de Deus. Deus. Que Deus abençoe cada um e a forma. Glória a Deus. Aleluia.